Veja os assuntos que são destaques aqui no Cidade News, que está começando agora. Governo quer apressar a extradição de Alan. Aumenta o número de mensagens falsas. Novo marco cambial facilita transações. Empregos. Araçatuba fecha o ano com saldo positivo. IPTU. Novos carnês chegam em fevereiro. O Cidade News já está no ar. Boa noite. O Ministério da Justiça solicitou ao governo dos Estados Unidos e à Interpol que seja acelerado o processo de extradição do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, que mora em solo norte-americano desde 2020. O blogueiro é considerado foragido desde que foi ordenada a sua prisão preventiva por conta das investigações de fake news em 2021, a pedido feito pela Polícia Federal. Ele é alvo do inquérito sobre uma milícia digital para atacar a democracia e as instituições. A Interpol, que reúne representantes de polícias de cerca de 200 países, segura desde o ano passado um pedido feito pelo Supremo Tribunal Federal para colocar o bolsonarista na chamada difusão vermelha. Em novembro de 2022, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o cancelamento do passaporte de Alan, deixando o influenciador sem documento de identificação válido nos Estados Unidos. Golpes. Aumenta o número de mensagens falsas. O aumento no número de consultas sobre falsas mensagens relativas ao sistema Valores a Receber fez o Banco Central emitir um alerta. A autoridade monetária recomendou uma série de medidas para evitar cair em golpes. Segundo o Banco Central, os serviços de atendimento ao cidadão têm recebido um volume 4 vezes maior que a média de consultas sobre informações inverídicas. E, de acordo com a autoridade monetária, grande parte das falsas mensagens passaram a circular na internet nos últimos dias. A primeira dica diz respeito a mensagens recebidas pelo WhatsApp para resgatar valores esquecidos no Banco Central imediatamente via Pix. Nesse caso, o órgão orienta o cidadão a ignorar o conteúdo mensagens e a não clicar em links. Esses links, informou o BC, roubam senhas em redes sociais e pode instalar vírus e programas espiões no celular do usuário. O Banco Central esclareceu que a consulta a valores esquecidos está suspensa desde abril. Economia. Novo marco cambial facilita transações. Passou a vigorar no dia 1º de janeiro o novo marco cambial, lei que regula o mercado de câmbio nacional, o capital brasileiro no exterior, os recursos que entram no país e também a prestação de informações ao Banco Central. A mudança na regulamentação pretende tornar mais simples as transações internacionais para beneficiar a atuação do país no comércio exterior. A nova medida não trabalha apenas com exportadores e importadores, mas tem impacto também sobre viagens internacionais e remessas de recursos ao exterior. As operações de câmbio agora com o novo regimento são transações que envolvem compra ou venda de moedas estrangeiras para diferentes objetivos, podendo ser realizado entre 2 países, para viagens internacionais ou como remessa e recebimento de valores do exterior. Entra em vigor o marco legal do câmbio estabelecido pela Lei 14.286 de 2021. O texto revogou integralmente ou de forma parcial 38 normas, consolidou regras dispersas e deu ao Banco Central maior poder para regular o mercado de câmbio. Confira a seguir as principais mudanças. Instituições autorizadas pelo BC poderão alocar, investir e destinar para a operação de crédito e de financiamento no país e no exterior recursos captados aqui ou lá fora. Amplia de R$10 mil para $10 mil o limite de dinheiro corrente que cada pessoa pode levar ao viajar para fora do país ou para entrar no Brasil. Permite a compra e venda de até $500 entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A nova regra, porém, só vale para operações eventuais e não profissionais. Reduz os códigos de classificação da finalidade da operação de câmbio. Pessoas físicas e jurídicas passam a indicar a finalidade das operações que estão fazendo com o câmbio.
Antes disso, era feita pelos bancos e corretoras autorizadas a operar no mercado de câmbio. Prevê a possibilidade de ampliação dos tipos de entidades que podem ter conta em moeda estrangeira no país. O BC destaca, no entanto, que hoje não tem a intenção de flexibilizar a abertura de conta em dólar. Empregos. Araçatuba fecha o ano com saldo positivo. Araçatuba obteve em novembro de 2022 o segundo melhor mês de geração de empregos do ano. Foram registrados 1.603 desligamentos de trabalhadores contra 1.992 novas admissões. Portanto, o saldo do mês foi positivo, com 389 pessoas a mais trabalhando. O retrato se reproduziu em média no total anual, quando comparado os desligamentos e novas entradas no mercado de trabalho. Até novembro de 2022, entre admissões e demissões, o município registrou quase 3.000 trabalhadores e trabalhadoras a mais em atividade. O setor que mais contratou durante o ano foi o de serviços, com 11.254 admitidos. Em segundo lugar, ficou o comércio, que contratou 7.329 trabalhadores durante o ano. Foram seguidos pela indústria 3.186. A construção civil registrou 1.582 contratações e a agropecuária 220, e foi o único setor que teve saldo negativo em 2022. Os dados são da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho da Prefeitura de Araçatuba. IPTU. Novos carnês chegam em fevereiro. A emissão dos carnês de IPTU de 2023 pela Prefeitura de Araçatuba está prevista para o fim do mês de janeiro e deve ser distribuídos em fevereiro, com prazos para pagamento datados a partir de 20 de março. O secretário da Fazenda da Prefeitura de Araçatuba está aqui em nossos estúdios e conversa com o jornalista Val Bittencourt sobre o imposto de 2023. Boa noite, Bittencourt. Boa noite, Dani. Nós estamos recebendo nessa noite aqui o secretário municipal da Fazenda de Araçatuba, o João Sgalha, para a gente conversar sobre essa logística do IPTU de 2023 que está sendo lançado pela Prefeitura. Sgalha, muito obrigado, secretário, por aceitar o nosso convite, estar aqui conversando com a gente. É um assunto que interessa muito para a população, por isso o convite para o senhor vir aqui falar sobre IPTU. Boa noite. Boa noite, Bittencourt. Com satisfação estamos aqui à disposição de vocês para oferecer as informações e os esclarecimentos que forem necessários e que seja de bom proveito para toda a população. Secretário, a Prefeitura está lançando o IPTU 2023. Inicialmente eu gostaria de saber quantos imóveis tem Araçatuba hoje cadastrado e que paga IPTU. Sujeitos ao IPTU são aproximadamente 112 mil imóveis, entre terrenos, baldios e construídos. Seria um total de 91 mil, aproximado, 91 mil imóveis construídos e mais 16 mil, aliás, imóveis sem construção, terrenos baldios. Tem uma parcela também, alguns contribuintes que não pagam também, né? O IPTU tem isenção. Perfeito. Ela já inicia com aproximadamente 4 mil imóveis que são isentos, né, por diversos motivos. É o caso, por exemplo, daqueles imóveis antigos do programa da Caixa Federal lá, que tem isenção, e mais aqueles que têm isenção por conta de serem aposentados ou ter alguma doença grave, imóvel limitado também a um certo tamanho, né? Sim. No caso dos aposentados, são os imóveis com até 150 metros quadrados, que o aposentado tem aquele único imóvel que ele sirva de residência para ele. E quanto é que a Fazenda espera arrecadar esse ano com o IPTU? Então, a arrecadação propriamente dita deve ser aproximadamente 45 milhões, porque você lança um pouco mais, mas tem a inadimplência, tem os pedidos de isenção que entram, né? Então, no final, a arrecadação mesmo deve ser 45 milhões. Secretário, quando é que começam a chegar na casa do contribuinte esses carnês? Os carnês, nós já efetuamos os cálculos, eles estão em teste pelo banco, porque, você sabe, é gerado ali um código de barra, tem um registro bancário, e o banco tem que aprovar a leitura daquilo ali, tem que estar ok. Posteriormente a isso, nós já enviamos para o banco, estamos aguardando a aprovação,
e deve ir posteriormente para a gráfica, que vai mais uns 10 dias de impressão, e depois disso para os Correios para ser entregue. Nós estamos aí calculando que eles comecem a chegar nas casas dos contribuintes no comecinho de fevereiro. E aí, a partir de quantos março. dias é que ele tem a obrigação de pagar a primeira parcela? Aí seria a partir de março, De né? março. A primeira parcela, O contribuinte vai ter a opção de pagar ou à vista, né? Com um desconto de 10%. E esse à vista ele pode ainda ser parcelado em 3 vezes, né? Sim. Ou ele paga de uma vez só, ou ele paga em 3 parcelas mensais. E sem o desconto até o final do ano. Pode ser 10 parcelas, pode ser 9, dependendo do valor da parcela. Essa logística, eu sei que ela é um pouco complexa, da elaboração do carnê, depois de disponibilizar, correio fazer a entrega. Houve um atraso esse ano, secretário? Não, já Não? foi programado para ser isso mesmo. Né? A Desse prefeitura prazo. fugiu um pouquinho desse comecinho de ano, janeiro, fevereiro, porque realmente o começo do ano já é um período um pouco difícil para todo mundo, né? Tem IPVA, tem uma série de coisas aí. Então nós resolvemos dar uma afastadinha nesse vencimento da primeira aí para não sobrecarregar demais o janeiro, né? Mas no sistema digital, o contribuinte já pode entrar, já está disponível ou ainda não? Não, porque ainda está faltando a aprovação do banco. Assim que tiver sim. a aprovação do banco, ele é disponibilizado pela internet. E nós calculamos mais uns 10 dias para estar disponibilizado via internet. Os cálculos já estão prontos, né? Se não houver nenhuma alteração por parte do banco, mas em referência a cálculos não, mas ele tem que aprovar o código de barra, né? A leitura do código de barra. Estando aprovado, nós disponibilizaremos na internet. E o prazo máximo para parcelar o pagamento é 10 vezes? O prazo máximo é 10 vezes. 10 vezes. Né? Que já vem já vem no carnê, carnezinho. com 10 parcelas. Já vem com as parcelas. Primeiramente, ele vai receber a primeira parcela e as parcelas únicas, né? Se ele optar pelo pagamento da parcela única, não vem mais parcelas para ele. Mas se não, ele vai estar com aquelas parcelas ali já prontas para pagar. Tem também um benefício para o bom pagador? Explica para a gente como é que funciona isso. Perfeito. A Prefeitura tem optado aí nos últimos anos em oferecer mais um desconto de 5% no valor do IPTU para aqueles contribuintes que conseguiram pagar os seus débitos no exercício anterior, no caso 2021, né? Aqueles que estavam em dia no final do ano, eles gozarão de mais um benefício de 5%, além desse benefício do pagamento à vista com 10%. Mesmo que for no parcelado? Mesmo que for no parcelado. Tá. É mais 5% de benefício. E no pagamento à vista, eu quero pagar agora, logo no começo do ano, eu tenho um desconto de 10%? Além daquele de 5% De 5%? que você ganhou porque você foi bom pagador, você vai ter mais 10%, para pagar à vista. Secretário, eu gostaria de saber também do senhor o seguinte, se a pessoa está devendo o ano anterior e quer pagar esse ano, é possível? É possível, nada impede que ele pague o atual e, por algum motivo, ele deixou de pagar aqueles anos anteriores, né? Mas não impede que ele pague o atual, ele pode pagar, tá certo? Muito bem. Tem mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar sobre essa logística do IPTU aqui em Araçatuba? Não, eu quero só agradecer essa oportunidade e pedir para aqueles que estão nos ouvindo, né, os espectadores aí, que procurem pagar, porque o pagamento dos tributos vai resultar em benefícios para a população, né? Sim. Quanto mais pagar, mais barato ficam os serviços, porque você não tem que apelar para empréstimo bancário, para outras formas de financiamento do serviço público, né? Então, o pagamento do imposto, acho que é o mais justo possível, que o contribuinte pague reverte em benefício, dia, né? Vai reverter. Você pega o IPTU, por exemplo, cada R$100 do IPTU, 25 vai para a educação, 25 vai para a saúde, e vai distribuindo assim, né? Aí mais 6%. Então, E tem sido grande o índice de inadimplência do contribuinte? tem sido um pouco grande, né? Nós temos registrado aí
aproximadamente 27% de inadimplência, que é um índice bem alto, né, para esse tributo. É bastante, né? É bastante. Secretário, e qual é o orçamento que o município vai trabalhar em 2023? Qual o montante de recurso? Então, o orçamento do exercício de 2023 é 932 milhões, né? Cresceu bastante, né? Cresceu bastante, porque nós tínhamos um orçamento um pouco mais enxuto em 2022, porque a situação da Covid, a arrecadação que estava tendo era uma, né? E foi feito um orçamento. Depois, surpreendeu em 2022 que houve uma superação nas arrecadações, tanto do Fundo de Participação, do ICMS, o ISS, que é o serviço. São receitas que cresceram em 2022 aproximadamente 20% em relação ao exercício anterior. Então, nós fizemos uma atualização agora para o exercício de 2023. Esperamos que a economia continue reagindo, né, como reagiu em 2022, e que a gente possa executar esse orçamento, que serão revertidos em benefícios à própria população de Araçatuba. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TVC Gazeta, falando sobre essa logística, essa questão do IPTU 2023. É importante o telespectador estar acompanhando isso, querendo receber o seu carnê, saber como é que ele pode pagar. E a sua presença aqui foi muito esclarecedora nesse sentido. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a presença aqui. Estarei sempre à disposição para vocês, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Obrigado. Com você, Dani. Obrigado. Em sua primeira reunião ministerial, na manhã de hoje, o presidente Lula deixou um recado claro contra a corrupção. Ele garantiu que ministros que se envolverem em irregularidades serão afastados e investigados. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade, todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e também da própria justiça. Eu já carreguei na pele muitas coisas ruins, eu já presidi esse país por 8 anos e fiz muitas reuniões nesta mesa. Eu só tenho um compromisso com esse país, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês, declarou o presidente. Lula ainda ordenou que todos os ministros mantenham boa relação com o Congresso Nacional para viabilizar a aprovação de projetos caros ao Executivo pelo Legislativo. Nós precisamos manter uma boa relação com o Congresso e cada um de vocês, ministros, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Vamos montar o governo com gente técnica muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça.